Domingo agitado no futebol brasileiro e eu tô aqui para te contar sobre a chance de Flamengo e Corinthians trocarem Gabigol por Fausto Vera. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada, é simples. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também não esquece de deixar like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Bora falar agora sobre Gabigol no Corinthians. Tenho contado para vocês há alguns dias que essa possibilidade existe. O Corinthians quer contar com Gabigol e Gabigol tem a intenção de jogar no timão. Nesse domingo, jornalista Samir Carvalho trouxe uma atualização importante. Só para lembrar, quando o Neto soltou essa notícia do interesse do Corinthians no Gabigol, fui ouvir as minhas fontes e todo mundo disse que não havia nada. Alguns dias depois, consegui apuração com pessoas do Corinthians e pessoas próximas ao Gabigol que existem sim conversas, e que uma das alternativas seria envolver o Yuri Alberto numa troca. O Yuri iria em definitivo para o Flamengo, o Corinthians receberia o Gabigol, mas Nicola, tem algum sentido nessa troca? Eu acho que não, mas o Yuri é 5 anos mais novo do que o Gabigol e já é avaliado em 16 milhões, ou melhor, já é avaliado não, já teve uma oferta do West Ham da Inglaterra de 16 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, ou seja, era um ativo que se o Flamengo recebesse, poderia, num futuro não tão distante, assegurar boa negociação. O Samir traz outra notícia sobre esse tema e informa que o Corinthians pode colocar o Fausto Vera numa negociação com o Gabigol. Fausto Vera iria para o Flamengo, Gabigol iria para o Corinthians, com a lembrança de que o Fausto Vera já teria a aprovação do Tite. Detalhe, Fausto Vera é mais novo do que o Gabigol, assim como o Yuri Alberto, mais 4 anos mais novo, 23 para o Fausto Vera, 27 para o Gabigol, o Yuri tem 22. Hoje, de acordo com o Transfer Market, um volante argentino é avaliado em 7 milhões de euros. O Corinthians havia gastado 6 milhões de euros para comprá-lo do Argentino Júnior, ainda nem fez todos os pagamentos e as 2 primeiras parcelas renderam enorme dor de cabeça. O Corinthians atrasou nas parcelas, o Argentino Júnior procurou a FIFA, uma baita confusão. Não acho que o Flamengo vai aceitar trocar um volante de 23 anos, avaliado em 7 milhões de euros, por um centroavante fazedor de gols, por mais que o Gabigol não viva um bom momento. Acho que a troca pelo Yuri Alberto talvez fosse mais interessante, mas o que eu posso afirmar para vocês é que as tratativas continuam e o presidente Augusto Melo quer muito contar com o Gabigol para a próxima temporada. E você, o que pensa sobre esse tema? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? É só o Fausto Vera que estava na troca, a notícia certa. Bandite, vamos lá. Só para explicar, tem muita gente na dúvida, eu estou sentindo o chat aqui meio confuso. O Corinthians busca uma alternativa para contratar o Gabigol. Tá? Uma pessoa do Corinthians me disse no início da semana que o Flamengo gostaria de ter o Yuri Alberto. Vai o Yuri Alberto, vem o Gabigol. O problema é que o Yuri é 5 anos mais novo do que o Gabigol. Parece que essa história não andou com o Yuri por Gabigol. Inclusive eu senti de vários torcedores corintianos, estava fazendo uma live exclusiva para membros antes de começar essa aqui, e cara, os corintianos não querem a troca do Yuri pelo Gabigol. Os caras têm dúvida no Gabigol e acham que o Yuri ainda pode dar certo. E hoje, a notícia de hoje do Samir trata como a possibilidade de o Fausto Vera ser trocado pelo Gabigol. O que eu posso contar para vocês a respeito? Hoje, o Fausto Vera é avaliado em 7 milhões de euros. Tá? O Gabigol é avaliado em 20 milhões de euros. O Fausto tem 23 anos, o Gabigol tem 27. Um é volante, outro é atacante. Se eu sou dirigente do Flamengo, eu não faço essa troca em hipótese alguma. Eu acho que seria um péssimo negócio para o Flamengo trocar o Gabigol pelo Fausto Vera. Não acho que o Fausto Vera tem nem potencial para ser titular nesse meio campo do Flamengo. Para mim, ele está atrás do Alan, do Pulgar, talvez do Thiago Maia. Eu, em hipótese alguma, faria essa troca, tá? Mas a informação é do Samir Carvalho, que tem canal aqui no YouTube e cobre de perto o Corinthians. No vídeo de agora vamos falar sobre De La Cruz, porque o treinador do River Plate já admite perder o craque uruguaio da seleção uruguaia, e a gente vai falar sobre isso. Vocês sabem que o Flamengo está muito próximo de fechar a contratação desse jogador, a gente vem comentando essa situação já há algum tempo, e já vamos falar o que o treinador do River Plate disse em entrevista coletiva. Tem também informação sobre a reunião do Flamengo com a Caixa sobre o estádio próprio, a construção do estádio próprio do Flamengo, e a reunião foi considerada frustrante por parte da Caixa Econômica Federal. E tem também uma informação que está rolando hoje: Corinthians deve procurar o Flamengo para oferecer uma proposta
pelo atacante Gabigol, envolvendo 2 jogadores da equipe paulista. Já já a gente vai falar sobre esses assuntos, mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vini Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Vamos começar com as informações. Eu estava dando um rolê aqui no Twitter e vi um post do querido paparazzo rubro-negro que ele botou o seguinte: TV portuguesa faz cara a cara entre Flamengo de Jorge Jesus e Palmeiras de Abel Ferreira. Os 2 lusitanos são considerados os melhores técnicos que passaram pelo futebol brasileiro nos últimos anos. O Canal 11 de Portugal aproveitou mais um título de Abel Ferreira, que foi o Campeonato Brasileiro, e fez um cara a cara entre as 2 equipes. Veja como ficou. Diego Alves e o Everton escolheram o Everton. Rafinha e Marcos Rocha escolheram o Rafinha. Rodrigo Caio e Gustavo Gomes escolheram o Gustavo Gomes. Pablo Mari e Murilo escolheram o Pablo Mari. Felipe Luiz e Piquerez escolheram o Felipe Luiz. William Arão e Gabriel Menino escolheram o Menino. Gerson e Gustavo Scarpa escolheram o Gerson. Arrascaeta e Rafael Veiga escolheram o Arrascaeta. Everton Ribeiro e Danilo escolheram o Everton Ribeiro. Bruno Henrique e Dudu escolheram o Dudu. E para finalizar, Gabriel e Hendrick escolheram o Gabigol. Tá? Os jornalistas portugueses acabaram escolhendo 7 jogadores do Flamengo nas comparações. Então a seleção dessas 2 equipes ficou assim: o Everton, Rafinha, Gustavo Gomes, Paulo Mari e Felipe Luiz. Gabriel Menino, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Dudu e Gabigol. Vamos lá, eu vou dar minha opinião. Eu não escolheria o Dudu porque o Dudu pouco jogou nessa temporada. Com certeza seria o Bruno Henrique. E Gabriel Menino, quando escolheram o Gabriel Menino no lugar do Arão, eu até compreendo. Mas, cara, assim, o Arão foi uma peça extremamente importante em 2019. Muita gente dá pouco valor que foi o Arão em 2019. Jogou o que jogou graças ao Jorge Jesus, que reinventou o Arão. Mas eu escolheria o Arão também ao invés do Menino. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Mudando de assunto, vamos falar sobre a reunião entre Flamengo e Caixa Econômica Federal sobre a construção do estádio próprio. O jornalista Lauro Jardim, do Jornal Globo, diz o seguinte: a reunião, a primeira entre Flamengo e a Caixa, ocorrida há 2 semanas, para discutir seu estádio na zona portuária do Rio de Janeiro, foi considerada frustrante pelo banco. Motivo: o clube, representado por Rodolfo Landim, não tinha qualquer projeto detalhado, só tem o plano de erguer uma arena num terreno que pertence à Caixa. Não ficou muito claro o que eles querem, diz uma pessoa com acesso às negociações. Bom, isso aqui é vergonhoso, né? Não adianta nada o Flamengo querer a construção do estádio próprio, ficar levantando essa bandeira e não ter um plano, não ter algo organizado, não apresentar um projeto. Como chega numa reunião sem nada na mão e fala: não, a gente só quer construir o estádio próprio aí no terreno que pertence a vocês. Tá, e aí? Cara, feio, vergonhoso isso que aconteceu, relatado pelo jornalista Lauro Jardim. Isso não pode ocorrer. O tamanho que o Flamengo tem, a grandeza que o Flamengo tem, não pode dar esse mole numa reunião tão importante. Eu repito, eu sou a favor da construção do estádio próprio, mesmo se continuar utilizando o Maracanã, que eu acho que o Flamengo, o clube Flamengo, merece dizer, o torcedor do Flamengo merece dizer: o meu clube tem um estádio próprio. Porque só falta isso. Só falta isso. O Flamengo tem tudo conquistado em sua história. Tudo. O Flamengo é um clube grande, mas muito grande. Inclusive, é um dos poucos, só Flamengo e São Paulo nunca foram rebaixados aí para a Série B. O Flamengo ainda pode bater no peito e dizer isso, mas falta a construção de estádio próprio. Agora, dessa maneira, fica inviável, sem organização, sem um planejamento, sem um projeto. Feio, pegou mal para o presidente Rodolfo Landim, segundo relatado aí pelo jornalista Lauro Jardim. Mudando de assunto, vamos falar de mercado da bola. Eu vou falar do De La Cruz agora, porque eu vou deixar o Gabigol por último, porque o assunto Gabigol para mim, sério, gente. Vamos lá, vamos falar de De La Cruz. O Demichelis, técnico do River Plate, admitiu saída de La Cruz. Em entrevista coletiva ele disse o seguinte, abre aspas: com o Nico, que é o De La Cruz, há um compromisso de venda, certamente vão levá-lo. Ele é um dos melhores jogadores da seleção do Uruguai e do futebol sul-americano. Espero que não venham buscá-lo, mas duvido que não venham.
fecha aspas. Ele é um jovem, abre aspas novamente, ele é um jovem muito desequilibrante, tem características mistas que pode fazer um jogador ofensivo ou defensivo. Certamente virão procurá-lo, fecha aspas. Já foram procurá-lo, isso aí não é segredo para ninguém, é o Flamengo que está muito próximo de contratar esse jogador. E para vocês entenderem, quando ele diz aqui há um compromisso de venda, esse compromisso é firmado junto com o jogador quando o De La Cruz quis sair na última janela de transferência para o Flamengo. River Plate na ocasião segurou e falou, cara, na próxima janela a gente promete para você que vai dar uma facilitada, a gente promete ouvir melhor as propostas, enfim. E esse compromisso de venda não é só com o jogador, porque o River Plate ele tem 50% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 50% pertencem ao Liverpool do Uruguai. Esse clube também tem o desejo de vender o De La Cruz, de vender os 50%, para poder fazer dinheiro agora. Então há um compromisso, entre aspas, de venda com várias partes envolvidas nessa situação. E o Flamengo, repito, é o clube que está muito próximo de contratar o De La Cruz. Teve uma pessoa que me mandou um e-mail, cara, perguntando assim, Vene, eu não entendi. O Flamengo está disposto a pagar 16 milhões de dólares, mas por que esses 16 milhões de dólares não podem ser 8 milhões de dólares, sendo que o River Plate só tem 50% do jogador? Gente, o River Plate é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador, os outros 50% dos direitos econômicos pertencem ao Liverpool, só que o River Plate é dono de 100% dos direitos federativos. Ou seja, o River Plate, ele pode escolher a forma de negociação, ele pode bater na mesa e dizer o seguinte, não, a gente só vende se for pela multa rescisória. E o Liverpool do Uruguai nada pode fazer, porque os direitos federativos são todos do River Plate. Vocês entenderam? E direitos econômicos é isso, é o valor. Por exemplo, se o Flamengo pagar os 16 milhões de dólares da multa rescisória, 8 milhões vai para o outro clube que tem 50% e 8 milhões de dólares fica com o River Plate. Vocês entenderam? Agora, por conta disso que o River Plate dificulta, até porque não vai ficar com o valor integral da negociação. Para finalizar nosso vídeo, galera, uma informação que veio agora de São Paulo, do Cereto, jornalista, que eu acompanho, inclusive, tem uma certa credibilidade lá em São Paulo, e ele publicou o seguinte, Corinthians deve procurar o Flamengo amanhã, no caso segunda-feira, para apresentar uma proposta oficial por Gabigol. O atacante Yuri Alberto e o volante Fausto Vera serão oferecidos uma possível troca. O camisa 10 rubro-negro é o sonho de Augusto Melo, novo presidente do Timão. Galera, eu não queria falar sobre isso, mas eu fui obrigado a falar porque a quantidade de gente que me procurou, essas pessoas preocupadas com uma possível saída do Gabigol para o Corinthians, eu resolvi falar sobre isso. Vamos lá. É o seguinte, o Augusto Melo, que foi candidato à oposição agora na eleição do Corinthians, que ocorreu dias atrás, ele, durante a pré-candidatura, a candidatura, ele disse o seguinte, ele estava com um discurso de que não, a gente vai gastar menos, não vamos fazer contratações, temos que pensar no lado financeiro, a gente tem que fazer uma reformulação financeira no clube. Beleza, ele ganhou com esse discurso, ok. Depois de ganhar, o que ele fez? Ele já liberou aí o Renato Augusto, ele já liberou o Gil, já liberou o Juliano. Correto, está fazendo certo. Agora ele está com um discurso que quer contratar o Gabigol. Gente, com todo respeito ao Corinthians, o Corinthians não tem bala financeiramente falando para chegar aqui no Flamengo e contratar o Gabigol. Ou vocês acham que o Flamengo vai aceitar quanto por Gabigol? Yuri Alberto e Fausto Vera, eu até acho que o Fausto Vera cairia bem no elenco do Flamengo, tá? Yuri Alberto não. O Fausto Vera cairia bem. Agora, vocês acham que o Flamengo vai liberar o Gabigol facilmente assim? Gente, para! História para boi dormir. E eu lamento muito ver mais um dirigente ganhando um pleito com um discurso, digamos assim, mais pés no chão, e agora iludindo o torcedor dizendo que vai tentar a contratação do Gabigol. É claro que não vai conseguir. É claro, eu mesmo posso chegar lá no Flamengo e tentar a contratação do Gabigol. Ou sei lá,
Niterói Futebol Clube pode tentar a contratação no Gabigol? Claro que pode. Mas o Flamengo vai pedir o quê? 20 milhões de euros. O Corinthians vai pagar 20 milhões de euros? Não vai. O Corinthians vai pagar um salário de mais de 1 milhão para o Gabigol? Tem condições financeiras para isso? Então é o torcedor corintiano que fica iludido, é o torcedor do Flamengo que fica iludido achando que o Gabigol tem chance de sair do Flamengo para ir para o Corinthians. Fica todo mundo iludido nessa história. É claro que isso não vai acontecer, gente. Não tem condições. O Gabigol outro dia estava perto de assinar a renovação de contrato dele com o Flamengo até 2028. Eu repito, o Gabigol quer continuar no Flamengo. O Gabigol tem esse desejo de renovar o vínculo dele, que atualmente vai até dezembro de 2024. Então, hoje, não tem a menor possibilidade do Corinthians contratar o Gabigol. Acho até que o Flamengo poderia fazer uma graça, chegar lá no Corinthians e contratar o Fausto Vera. Repito, para mim cairia bem no elenco. Essas são as informações e as minhas opiniões. Podem comentar à vontade aí se vocês concordam, discordam. Fiquem à vontade aí. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos aí com vídeos do Flamengo, notícias do Flamengo, notícias do Mengão, o melhor time do Brasil. Se você concorda com a saída do Flamengo, do Fausto Vera, do Corinthians para vir pro Flamengo em troca do Gabigol, diz aí a sua opinião. Tu acha que o Flamengo deveria pegar, além do Fausto Vera, o Yuri Alberto, envolvendo uma troca junto ao Gabigol? Deixe a sua opinião aqui pra gente aqui, que a gente fica ciente e ativo aí nos confins, tá bom, rapaziada? A questão também do estádio do Flamengo, que houve um problema muito grande aí, né? Uma vergonha o Rodolfo Landim não ter apresentado um projeto pros caras da Caixa e parece que não vai vingar. Mas enfim, esse foi o vídeo de agora. Se você ficou até aqui, dá aquela moral, se inscrevendo no canal e deixando seu like, valeu? Tô ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.